Olá a todos, atenção para essa nota explicativa aqui do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Lagoa do Mato, Maranhão. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2023. Eu gostaria de informar todos os professores e também os profissionais da educação aqui do município, aqui de Lagoa do Mato, em relação ao reajuste do piso nacional. O reajuste do piso nacional foi concedido aqui na Prefeitura de Lagoa do Mato, Maranhão, aí pelo prefeito Alex Vaz. O reajuste de 15% referente ao reajuste aí do piso magistério do professor aqui em Lagoa do Mato. E eu gostaria de informar para vocês, algum professor que às vezes tem dúvida em como calcular o seu reajuste. Hoje eu fui lá na prefeitura, foi antecipado pelo prefeito o texto das férias a todos os professores aqui do município de Lagoa do Mato, que antes era pago de acordo com a data de aniversário, de acordo com o mês de aniversário de cada professor, e também de cada profissional da educação. Esse ano ele fez diferente, ele antecipou o texto de férias a todos os profissionais da educação. E então veja bem, para você fazer esse cálculo, você pega o seguinte: para você fazer esse cálculo, você pega o contra-cheque de dezembro de 2022 agora, contra-cheque de dezembro de 2022, você vai somar com o salário base, com a mudança de classe e nível. O texto de férias não entra na soma para você calcular os 15% de ajuste. O texto de férias é um adicional das férias, de cada servidor, de cada professor. Então ele não entra na aplicação dos 15%. Ele não entra aí na aplicação dos 15% do piso nacional, certo? Aí você pega o contra-cheque de dezembro de 2022, aí você joga o reajuste, pega o total, No caso aqui, essa professora aqui, ela inclusive tem o texto das férias aqui, eu diminuí o texto das férias, peguei o salário de 3.000 aqui, 95, multipliquei vezes os 15%, então bateu exatamente de acordo com o que foi anunciado pela Prefeitura de Lagoa do Mato. Então o reajuste foi realmente aplicado em cima do salário base de cada professor, ok? E se algum professor, por exemplo, que tiver dúvida em relação aos cálculos do seu salário, você pode vir aqui ao sindicato, tanto faz ser professor filiado ao sindicato, como professor também que não seja filiado ao sindicato. O sindicato está aqui à disposição para atender a toda a classe, a todos os servidores públicos aqui do município de Lagoa do Mato, certo? Às vezes tem professor que diz, mas o meu está errado, não, mas minha mudança de classe e nível está errada, meu plano de carreira não está correto. Então você vem aqui que eu desenvolvi, inclusive o sindicato aqui desenvolveu uma planilha financeira, calcular o salário de qualquer professor. Todos os professores, por exemplo, você professor que acha que está errado o seu contra-cheque e você está tendo alguma perda salarial, aí eu gostaria que você comparecesse ao sindicato, que esse cálculo tem que ser feito individualmente, tem que ser individual, porque cada professor é uma situação diferente, certo? Então tem que ser um cálculo diferente, um cálculo individual para cada professor. Então, veja bem, nessa forma financeira que o sindicato desenvolveu, o que nós precisamos? Só colocar o seu contra-cheque base do ano anterior, do ano, por exemplo, você pega o contra-cheque, por exemplo, você quer calcular, por exemplo, mas eu quero calcular aqui meu contra-cheque de 2014 para cá. Então, você precisa pegar o salário base de 2013, dezembro de 2013 e janeiro de 2014. 2015, a mesma coisa, dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Sempre o salário base anterior do último ano, do último mês, o salário do último mês, dezembro, mês de dezembro no caso, e o salário já com reajuste, que é para a gente pegar o piso nacional que é feito em janeiro, certo? E a mudança de classe e nível, que é de acordo com cada professor, de acordo com a documentação, de acordo com a titularização que ele fez, o período que ele fez, o ano, e a gente vai encaixando também a mudança de classe e nível até chegar ao último contra-cheque agora de 2023. Então esse cálculo a gente faz aqui no sindicato, viu? Agora tem que ser individual, cada professor só precisa do contra-cheque, dos dois contra-cheques do professor, do dezembro do ano anterior e o de janeiro do ano seguinte, dezembro do ano anterior e janeiro do ano seguinte, que é para a gente fazer os cálculos e a gente vê também a mudança de classe e nível de acordo com a documentação que você apresentou na prefeitura, certo? Aí você tira a sua dúvida e confere se realmente está correto ou não. Se tiver alguma diferença, a gente encaminha um ofício extraoficial à prefeitura
comunicando sobre essa diferença que tem no seu contra-cheque. Ok? Então, essa é a maneira correta de se reivindicar um direito. A gente primeiro, antes de cobrar alguma coisa, a gente precisa ter em base, a gente precisa ter em base fundamentos. A gente, quando vai cobrar alguma coisa, a gente tem que cobrar de forma legal, ou seja, você tem que ter um fundamento, tem que saber realmente o que você está tendo prejuízo para você poder cobrar isso junto à prefeitura aqui em Lagoa do Mato, não é verdade? Quer dizer, não adianta eu sair na rua cobrando alguém, dizendo, fulano, eu tenho que me pagar o que você me deve, mas o que é que eu te devo, entendeu? Mas o quanto que eu lhe devo? Não, eu não sei, né? Então fica difícil da pessoa resolver, não é verdade? Então a gente precisa primeiro fazer os cálculos, fazer um relatório daquilo que você realmente está em prejuízo com o município, aquilo que realmente você considera que não está correto e que a gente prove legalmente que realmente existe em relação ao seu pagamento, que existe essa falta em relação ao seu pagamento, não é verdade? E outra coisa que eu desenvolvi ontem aqui pelo sindicato também, em relação ao salário base de cada professor. Né? Hoje aqui em Lagoa do Mato eu fiz o seguinte, eu fiz um levantamento de 22 professores concursados aqui em Lagoa do Mato, que tem 2 portarias no caso, tem 2 concursos, né? São professores que trabalham 40 horas. E eu fiz esse levantamento ontem, aqui pelo portal da Transparência, se baseando em relação ao mês de outubro, né? Em relação ao mês de outubro de 2022. Então eu peguei a folha de pagamento, eu só copiei e colei aqui na minha planilha a folha de pagamento de cada professor, né? São 22 professores. E eu fiz a média. Para fazer a média, fiz a média do salário base aqui em Lagoa do Mato. Então, com 22 professores, a prefeitura ela pagou R$ 146.609. Isso dividido por 22 dá uma média de R$ 6.662,05 é o salário base, o salário médio base, a média aqui na Lagoa do Mato, professores que trabalham, no caso, 40 horas, né? Então, o salário de 2022 era um salário base de R$ 6.662,05, certo? Essa é a média do salário base do professor que trabalha 40 horas. Com o reajuste de 15% em cima de R$ 6.664, que é o salário base do professor 40 horas, teve um aumento de R$ 999,61. Então, o salário passando assim para 7.000, ao salário base do professor 40 horas em Lagoa do Mato, passou aí para R$ 7.663,65, ok? Então está R$ 7.663,65. O salário médio, no caso para 20 horas, ele está a média de R$ 3.831, é só dividir por 2, né? Se está dando 7.663, dividir por 2, a metade dá R$ 3.831,83. O professor, é a média do salário base do professor que trabalha 20 horas aqui no município de Lagoa do Mato. E o professor 40 horas, o salário médio é R$ 7.663,65. Ok? Então, mas o meu não está certo, tal. É o que eu te falei, vem aqui ao sindicato, tanto faz o professor filiado ou não, que nós estamos à disposição aqui para a gente calcular individual o salário de cada professor, ok? Como eu expliquei anteriormente, é só para você trazer a documentação que eu falei para você. E tem meu contato também, é só me ligar, que a gente combina e a gente calcula direitinho para você ter certeza realmente se seu pagamento, se seu salário está correto ou não, aqui no município de Lagoa do Mato, Maranhão. E eu fiz também aqui uma base de cálculo, veja bem, o piso nacional hoje está R$ 4.420,55, não é isso? R$ 4.420,55. Eu fiz uma média aqui para a gente ver realmente quanto que o professor de Lagoa do Mato ele está recebendo em relação ao piso nacional. O professor de Lagoa do Mato, 40 horas, ele está acima do piso, ele está recebendo acima do piso 73,36% acima do piso nacional, que dá um total de R$ 3.242,55. Com mais o salário de R$ 4.420,55, vai para a média de R$ 7.663,65.
R$1,65, ok? Em terceira explicação que eu gostaria de informar aí a todos os professores filiados ao sindicato e aqueles também que não estão afiliados, ok? E aqui estamos aqui à disposição, qualquer dúvida, é só vir ao sindicato que nós temos o maior prazer de atender cada professor, cada professora aqui do nosso município. A função do sindicato é defender os direitos de todos os servidores públicos aqui do nosso município, inclusive aos professores, né? Muito obrigado e bom dia a todos. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato. Drogaria São Francisco, sua saúde em primeiro lugar. Panificadora Que Delícia e Comercial Pereira. Magazine Floriano. Móveis e eletrodomésticos. Trilha do Cervejinha. KR Multimarcas, nossa marca é seu estilo. Comercial Lima e Frigorífico Açougue e Frutaria. Aqui é você que diz o que comprar.